Geralmente, quando você passa por um trauma, automaticamente esse trauma ele acaba invadindo outras áreas que não tinham nada a ver. Por exemplo, quando você tem a ausência da paternidade, você tem a ausência do pai na sua vida, automaticamente você tende a ser uma pessoa que vai ter dificuldade nos demais relacionamentos, nas amizades, nos relacionamentos conjugais, as relações interpessoais. Isso foi real pra você? Você teve em sua vida essa dificuldade pra lidar com relacionamentos? Eu tive. Eu tive e eu percebi que eu sabotava meus relacionamentos. É. Você sabotava? Como? Eu acho que eu tentava fazer de tudo para dar errado, para tentar acontecer uma situação de reconciliação. Eu acho que eu acho que essa reconciliação que eu desejava, na verdade, não era do meu relacionamento, era a reconciliação dos meus pais. Então eu trouxe para minha vida essa história de existir uma ruptura, existir um problema e haver uma solução, uma correção desse problema. Uhum. Então eu via que eu fazia isso nos meus relacionamentos. Eu provocava, fazia maneiras de dar errado para acontecer essa ruptura, para acontecer uma reconciliação, que eu acho que é o que eu sempre esperei a vida inteira. Então você sempre teve essa dificuldade, então. Isso, por exemplo, por algum tempo já te inibiu de você se relacionar? De você entrar em relacionamentos? Essa ausência do seu Não, pai? não. Quanto a isso, não. Nunca inibiu. Então Não. o trauma mesmo ele causava mais quando você estava dentro do relacionamento e aí essa ausência ela te bloqueava. Dentro dos relacionamentos, sim. Nesse quesito, ô Bárbara, por exemplo, de relacionamento, quando a gente fala sobre relacionamento, a gente conhece as famosas linguagens do amor, né? E cada um tem a sua, ou tem gente que tem uma linguagem com um pouco de cada uma, enfim. Qual é a sua linguagem do amor? Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Você acredita que essa necessidade justamente de ter alguém do seu lado que te dedique tempo, que te faça entender que a presença ela é mais importante que presente, isso é oriundo desse trauma, dessa ausência que você teve com o seu pai? No meu caso, é total. Eu acho, sim, que a presença sempre é melhor do que presente, melhor do que qualquer coisa, porque o tempo é o Uau. algo, é o que a gente tem de mais valioso, né? O tempo passa e a gente não consegue recuperar. Então, se uma pessoa cede tempo da vida dela para estar com você, eu não considero nenhuma outra coisa uma linguagem de amor maior que essa. Da pessoa estar dedicando o tempo dela e a atenção dela para você. Porque não adianta só ela estar presente, ela tem que estar realmente presente ali. Não basta estar junto, mas estar no celular ou estar fazendo qualquer outra coisa com a atenção dispersa. Então, ter tempo de qualidade é a minha linguagem de amor e eu sei que isso é mais valioso que qualquer outra coisa. Isso é, por exemplo, o que te faz se sentir segura em um relacionamento? Sim, isso me faz sentir segura. Me faz, sim. Quando a pessoa dedica o tempo dela para mim, é a forma que eu me sinto realmente amada. Agora, vamos voltar num ponto que eu acho justamente interessante, que é acerca do quanto você rompeu com relação ao seu pai. A gente entende, né, principalmente lá no Brasil, tem aumentado muito o número de divórcios e, evidentemente, aumentando o número de divórcios, aumentam-se os números de processos judiciais de pensão alimentícia. Por quê? Porque os pais, de fato, não estão mais apenas deixando a parceira, deixando a esposa, estão também deixando os filhos. Esse é um número que aumenta absurdamente. E dentro disso, os nossos olhos, eles têm que se abrir para a seguinte questão: você é uma moça que não pediu em algum momento para o seu pai ir embora. Você foi uma vítima justamente desse abandono que houve, né, na sua casa, desse abandono que houve com a sua mãe. E isso te gerou traumas que durante muito tempo você relutou contra isso. Olha o caminho que você precisou traçar, olha o caminho que você precisou tomar, o tempo que foi necessário para que você rompesse, para que você vencesse esses traumas pelo abandono do seu pai. Como alguém que sofreu, como alguém que sentiu na pele o que de fato é essa ausência, se você pudesse olhar para uma pessoa, uma mulher, um homem abandonado pelo pai e dar um conselho, qual seria esse conselho? Se aproxime de Deus. Uau, uau. O pai terreno, ele pode falhar, Ah, mas o celestial não. A gente pode ser órfão de pais terrestres, mas do pai celestial, não. Então, a orfandade se torna uma opção nossa. A partir do momento que a gente sabe que a gente tem um pai espiritual,
a orfandade se torna uma opção, porque eu tenho a opção de ser uma filha de Deus. E rejeitar, eu abro mão, não tem problema. Não fui filha de um pai terreno, não tem problema. Eu sou filha do melhor pai que existe, tá tudo certo. Não existe pai melhor que esse, não. É o suficiente É para o você. suficiente, é mais do que suficiente. Quando nós estávamos conversando, você falou também para mim sobre a sua história, né? Que você veio para Portugal, você veio para Europa sozinha e meados de ali, no meio da pandemia, você estava aqui na Europa sozinha, a sua família lá, e isso você rompeu, isso você venceu. Só que foi um tempo que ele te trouxe algumas marcas. Quais foram as maiores lições que esse tempo de muita preocupação, muita luta, muito sofrimento, ele trouxe para você? O que você aprendeu? O que eu mais aprendi é que a intimidade com Deus, ela é inegociável. E Uau. é o que te sustenta nos momentos difíceis. Porque em todo momento difícil que eu passei, quando eu cheguei aqui na Europa, foi a minha busca com Deus que me manteve, que me sustentou. Porque eu passei por situações que eu pensava que eu ia entrar numa depressão e que eu não ia sair de lá nunca. Eu achava que, meu Deus, não me permita entrar nisso, me ajuda, me dá força. Porque eu tô aqui num país sozinha, não tenho ninguém, não conheço, não tenho nada, eu não posso passar por uma situação dessa. Então, me ajuda, me sustenta, me dá força. Então, foi a minha comunhão com Deus que me sustentou, que me manteve de pé. Sim. Porque com todo o turbilhão de mudanças que eu estava passando. Porque quando eu vim aqui para a Europa, eu cheguei primeiro na Espanha. Eu fui para a Espanha para Uhum. estudar. Lá eu fiquei Ah, você veio noiva para estudar. para estudar gastronomia. Sim, Sim. que eu adoro cozinhar, fazer doces e tudo mais. E Deus mudou meus planos. Lá eu fiquei noiva, esse noivado não deu certo, né? Autossabotagem. De lá Ah, eu vim parar em Portugal, eu cheguei aqui sozinha. E aí aqui eu tive que romper com muita coisa, né? E eu vim dessa situação de passar por essa perda emocional. Então eu tava, assim, com o meu emocional abaladíssimo, o meu psicológico abaladíssimo, sabe? Financeiramente completamente desestabilizada, em plena pandemia, em 2020. Então, assim, eu tava numa situação caótica e a minha família não conseguia vir para cá, porque as fronteiras estavam fechadas, uhum. né? Nossa. Então foi no tempo justamente da pandemia. Foi no Fechou. tempo da pandemia. Sim, foi no tempo da pandemia, essa mudança da Espanha para Portugal. Porque eu cheguei na Espanha em Sim. 2019. Aí, aqui em Portugal, você veio diretamente para Porto ou não? Não, vim para Braga. Para Braga. Sim. Sim. E como foi quando você chegou em Braga? Ai, foi um rolê. Porque eu vim de ônibus lá da Espanha e era para eu Aham. descer em Braga. Nossa. Mas eu tava tão perturbada, Yang. Tava com a cabeça tão assim, Sério? tava muito, um turbilhão de coisa acontecendo. E aí eu passei da estação de Braga e só sei que eu fui parar no Porto. E aí, quando eu cheguei lá, estação final, eu falei, como assim, onde é que eu tô? Perguntei para as pessoas, aqui é Porto. Eu falei, mas eu tenho que estar em Braga, como que eu faço? Porque eu tô aqui. Eu tava completamente desnorteada. E aí, eu lembro de ligar para minha mãe. E ela me acalmando. Porque eu falei, nossa, mãe, e eu aqui com esse monte de bagagem. Agora eu vou ter que pegar outro ônibus para ir para Braga. Sabe, era muita coisa. Você estava emocionalmente abalada, né? E, Tinha acabado abaladíssima. o noivado tinha Abaladíssima. acabado. Sim. E aí você estava vivendo justamente essa fase de luto, né? Exatamente. E era exatamente em luto que eu me sentia. Eu me sentia numa situação de morte. Era uma situação horrível. Eu me sentia abandonada, sozinha no mundo. Era uma sensação horrorosa. Horrorosa. Então eu liguei pra minha mãe, ela me acalmou. Ela falou: não, minha filha, vai dar tudo certo e tudo mais. Consegui pegar o Uhum. ônibus e chegar realmente em Braga. Então, assim, foi muito complicado.